Meninas, bora de produção aqui, nova por aqui, como assim? Com uma cor que eu não utilizei ainda. Olha aqui, meninas, essa mescla, afastar aqui um pouquinho os materiais, que eu peguei tanto material aqui, mas é claro que eu vou mostrando tudo certinho aqui pra vocês. Olha essa mescla, meninas, ó. É linda, né? Uma mescla bem delicada, né? Bem delicada mesmo. Essa mescla aqui me lembra o deserto da Barroco. Se eu não me engano, acho que é o deserto. Então, para você conferir junto essa produção aqui comigo, já aproveite, já curte esse vídeo. Sejam todos bem-vindos aqui no canal, tá bom? É um prazer trazer mais um vídeo aqui para vocês. E hoje eu quero fazer um joguinho diferente. Não um modelo, em questão de modelo, não. E sim de cores, né? Principalmente começando aqui com esse mescladinho. Quando eu fiz uma compra de fábrica, eu pedi esse mescladinho aqui, ele não é da Barroco, tá bom? Ele é crochêtica, ó, bege com cru, tá vendo? Mas ele lembra muito o mescladinho, né, da Barroco, aquele mescladinho, acho que é o deserto mesmo, que é uma mescla bem parecida com essa, menina, se eu não me engano. Se estiver errado, vocês comentem aí no comentário pra mim qual é essa mescla que eu tô falando que lembra muito esse aqui, ó, tá vendo? Então, antes, quando eu peguei essa mescla aqui, meu intuito era fazer com vermelho. Só que daí, como eu tô trabalhando muito com vermelho, eu pensei, minhas clientes também gostam de tons terrosos, peças, indo pra essa pegada, né? Mas eu tô com outras cores aqui junto aqui, que tem a ver com a paleta, né, dos tons terrosos, e eu vou mostrar pra vocês. O mescladinho que eu vou usar nas folhas, pra vocês verem que eu ainda tô decidindo, eu peguei aqui, ó, o verde folha de louro e o gramado, tá? Então, só para vocês, eu queria iniciar mesmo do zero aqui com vocês essa produção, e aí depois eu volto mostrando para vocês quando eu fizer as flores, se eu coloquei qual desses dois aqui, mas qual que vocês acham que combina mais, meninas, ó? Vocês acham que combina mais aqui, ó, esse folha de louro ou verde mesclado gramado? Ó, olha isso. Se vocês já fizeram, deixa aí pra mim, se vocês já fizeram essa cor, se não foi exatamente essa mescla, mas tipo, parecido, né, ou aquele do Barroco, porque ambos eu não usei ainda, né, então eu quero comprar aquela mescla também, porque é assim, quando a gente posta um jogo, as clientes já vêm querendo, né, e graças a Deus por isso, né. Então aqui vocês já viram que eu escolhi, né, que eu peguei essas duas mesclas pra usar com esse mescladinho aqui, é de 200 gramas, tá, ele é bem neutrozinho, ó, mas se você escolher uma cor aí bem legal, para combinar, vai ficar show de bola, né? E aqui eu peguei o que? Esse bege aqui, que eu usei só um pouquinho a produção, então ele está praticamente todo aqui. Esse aqui é um bege, né? Ó, olha que interessante, né? Fica lindo, né, meninas? Então aqui tem esse bege, tem esse aqui também, ó, o cru, né? O cru que eu peguei, qualquer coisa for usar o cru, ó. Olha aí, ó, que interessante, né? E aqui, meninas, ó, pra dar um up, pra dar assim, um tchan na nossa peça. Telha, meninas, ó, olha aqui, já tá até abertinho aqui, ó. Ele veio assim, né? Às vezes poca mesmo, rasga o pacote um pouquinho, né? Mas nada demais, né? Então, eu vou usar esse telha aqui. Olha que cor linda, meninas. Será que vai dar bom? Olha isso. Eu acho que tem a possibilidade de dar bom aqui, né? Bora ver. Peguei muitas cores assim, mas eu não vou usar esse tanto de cor não, meninas. É só pra me ter uma noção mesmo junto aqui com vocês. E esse aqui é um café com leite, ó. Tá vendo, ó? Também ficaria interessante, né, ó? Meninas, que dúvida, hein? Meu Deus do céu. Mas olha aqui, é porque agora, nesse exato momento, eu falei assim, vou pegar uma pronta entrega, mas é aquela pronta entrega que, tipo assim, a cliente vê e não resiste. Então, pensei de fazer meus joguinhos de banheiro, a pronta entrega tá acabando, isso mesmo, tá acabando, meninas. Inclusive, vai sair vídeo aí pra vocês sobre como é que foi as minhas vendas aqui, né, que eu postei aí os tapetes, vai sair pra vocês também, tá bom? Fique ligadinho no canal pra não perder nada, tá? Então aqui, ó, o bege com o telha e o café com leite super combina, com o cru também super combina, porém eu vou fazer as flores primeiro pra me decidir aqui e ver tudo certinho. Vocês fariam com essa paleta de cor aqui? Como que vocês fariam? Comentem já desde o início logo, pra mim saber o que vocês fariam, tá bom? E vai acompanhando o vlog que eu volto mostrando pra vocês, tá? Vou fazer as florzinhas aqui, vou ver o modelo, tudo certinho que eu vou fazer e eu já mostro tudo certinho pra vocês. Então, inclusive, se você já me acompanha, dá uma olhadinha aqui, ó, se você é inscrito, se tiver vermelho é porque você não é inscrito ainda. E se inscreva para não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá certo? Então vou aqui, meninas, adiantar aqui minha produção. Como vocês viram, tá tudo aqui ainda por começar, né? Ainda vou começar. Mas é isso aí, já pega o seu barbante, sua agulha, se você
já não está crochetando, né? Vai que esse vídeo caiu aí pra você e você já tá crochetando. Olha que bênção, né? Então, continue seu crochêzinho aí e bora aqui, né? Adiantar essas peças aqui também, né? Eu vou adiantar aqui também. E aí eu volto atualizando para vocês o que foi que eu fiz por aqui, o que se foi as flores, se eu, né, decidi entre essas três cores aqui, ó, entre o café com leite ou o bege, como é que eu fiz aqui. Então eu volto atualizando tudo certinho para vocês, tá bom? Voltei aqui com as minhas bases já adiantadas. Gente, olha isso! Tô encantada demais, meninas. E aqui, ó, como vocês podem ver, eu passei o verde folha, tá, meninas? Esse aqui, ó, o folha de louro, ó, eu passei esse. Mas eu passei o verde gramado e o folha de louro pra me ver qual que eu ia gostar, né? Até mostrei a minha amiga, meu esposo, e ele gostou mais desse aqui. E eu achei que ficou bem interessante, né? Olha pra isso. Ficou lindo, né? Então aqui a base da tampa do vaso, aqui do pé do vaso, sim, porque minhas clientes gostam muito com o pé do vaso, tá, meninas? E aqui o tapete da pia, aí você pode falar assim, Leni, não tem alguma coisa diferente? Tem, sim. O que foi, meninas? Quando eu fui passar esse verdinho aqui, quando eu tava quase terminando, assim, quase terminando de passar em todos, o que acontece? Eu percebi que eu estava fazendo separado. Em vez de eu estar fazendo a união, né, com o verdinho, unindo as flores, eu estava fazendo, né, passando o verde, cortando o fio, passando o verde, cortando o fio. Aí, quando eu vi que eu já tinha passado bastante, como são 7 flores, né, olha aqui, ó, 2 no pé do vaso, 2 na tampa do vaso e 3 no tapete pia, como eu percebi que eu tinha passado, né, a maioria, acho que eu já tava chegando no penúltimo já, passando esse verdinho aqui, que eu percebi que eu tava cortando o fio. Falei assim, ah, não, eu não vou desmanchar pra fazer junto a união, porque o tapete Jéssica, ele é junto, né? Eu falei assim, não vou fazer isso porque vai me dar outro trabalho. Então, eu prefiro deixar assim mesmo, vai ficar parecendo o Vicenza, que o Vicenza, ele é unido com a própria cor da base, e não com o verdinho mesclado, né? Então, esse aqui é o Jéssica, tá? Porém, eu vou ver se eu vou fazer o mesmo bico ou se eu vou mudar o bico, né? Mas vocês vão ver tudo certinho por aqui, tá bom? Aí eu fui deixar assim mesmo. Aí, ó, já tá dando um tamanho das minhas peças, ó. Olha aqui. Interessante, né? E aí, meninas, eu fiquei encantada. E aqui, ó, olha aqui o mescladinho, ó, sobrou bastante. Dá pra me fazer da forma que eu queria anteriormente, quando eu comprei esse, que era pra fazer com vermelho. Mas como eu quero sair um pouquinho do vermelho nessa produção aqui, aí eu vou usar os tons terrosos, né? E aqui está meu bege, ó, já tirei o saquinho daqui, ó, que eu vou usar ele, tá? Eu vou usar ele, né, agora, a partir de agora eu vou passar o bege e depois eu vou alternando aqui as cores. O cru, ó, olha aqui. Eu peguei um que já estava aberto, tá? Mas eu tenho mais do mesmo lote, então peguei esse aqui que já estava aberto e ó, tá vendo? O que estava fechado que eu mostrei pra vocês no início do vídeo eu não abri, tá bom? Eu usei esse aqui primeiro e deu pra passar aqui em tudo. Até peguei minha balancinha pra gente ver quanto que está pesando aqui a minha base. Porque a florzinha, como eu já falei aqui nos vídeos, essa florzinha aqui, ela é viciada em crochê e ela pesa em torno de 7 gramas, tá? Ela pesa em torno de 7 gramas, ela sozinha. Com o mescladinho aqui, ela vai pesar em torno de umas 11 gramas, por aí, tá bom? Então aqui, ó, vou pegar aqui, ó, pé do vaso, tá vendo? 91 gramas, ó, pé do vaso 91 gramas. Olha como é que é econômico, né? Com 5 carreiras e ainda separado, né? As florzinhas aqui, eu fiz a união com o cru, né? 87 gramas a tampa do vaso, né? Agora eu vou pegar aqui, ó, o tapete pia, olha aqui. 119 gramas, olha pra isso. Eu achei muito econômico. Bora ver as bases agora, as 3 bases. O pé do vaso. Então, as 3 bases ficou com 299 gramas. É muito econômico, né, meninas? Muito econômico mesmo. Meninas, vocês viram o vídeo aí que eu postei, né, dos tapetes retangulares que eu postei aí, vocês viram? Meninas, pensa num tapetinho que chamou a atenção das clientes, chamou a atenção das novas pessoas que foram chegando, né? Eu postei tanto no Face quanto eu postei também no meu WhatsApp, tá? No status do meu WhatsApp. E sim, eu tenho bastante clientes e bastante pessoas que às vezes chegam só pra perguntar o preço e tá ali, sabe? Ali, sempre vendo as minhas peças. Então, eu postei e muita gente chamando naquele jogo de cozinha. Sério, meninas, ele já tá aqui, ó. Mostrei ele aqui pra vocês, pra me estar enviando, ó, tá até embaladinho, ó, olha aqui.
Ó, mostrar aqui pra você que é ele mesmo, ó. Tá vendo, ó? Vou mostrar aqui pra vocês, porque o dia que eu embalei, eu não mostrei. Tô tirando o saquinho aqui, porque o pacote acaba batendo aqui no tripé, né? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, já tá embaladinho pra entregar, tá vendo? As outras peças eu já entreguei, tá? E ficou esse aqui pra me entregar por último. Olha que lindo. Se você não viu a resenha desse jogo aqui, meninas, está no canal, tá bom? Está no canal e eu mostrei tudo certinho sobre esse jogo aqui, sobre esse modelinho. E eu postei também os tapetes também que foram sucesso também. E aí, o que que acontece? Eu falei assim, vou atualizar pras meninas, né? Porque eu só postei as peças e falei que eu ia postar pra vendas. Depois eu vou trazer um vídeo pra vocês com dicas relacionadas, né? Essas vendas também relacionadas a como vender, porque tem muitas meninas que têm dificuldade, têm dúvidas sobre isso, né? Porque não é só, né, o produzir, também tem que vender, né? Então, mas só para vocês saberem e atualizando aqui vocês que foi um sucesso, foi muito bom. E eu postei na sexta-feira. Quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto de fazer essas postagens de vendas na sexta-feira, que para mim dá super certo. E depois eu vou explicar para vocês também o porquê. Porque tem sempre pessoas novas chegando também, né? Nesse canal aqui, tô há pouco tempo gravando vídeo aqui nesse canal com vocês, mas vai acompanhando. Se você já me acompanha e às vezes acha que você já é inscrita no canal, já dá uma olhadinha aí se você não é inscrito, tá bom? Porque é muito importante você estar inscrito, ativar o sininho em todas, curtir o vídeo, comentar. Comentem, meninas, comentem alguma coisa, mesmo se você tá na correria, mas comenta, deixa um coraçãozinho, né? Fale alguma coisa, fala o que você tá produzindo, tá bom? Porque isso é muito importante pro engajamento do vídeo e também para mim saber o que vocês estão fazendo, tá bom? Então, foi isso, graças a Deus, né? Foi bem corrido aqui entre eu fazendo as minhas produções, porque essa aqui é uma outra produção que eu estou fazendo, tô finalizando outra e também fazendo as minhas vendas, né, no WhatsApp e também através do Facebook, tá? E também estou postando as minhas peças também lá no TikTok. Então, se você quiser acompanhar meu perfil, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo que eu deixei aí pra vocês, o TikTok pra vocês acompanhar, tá certo? Então, aqui eu vou dar uma adiantada aqui nas minhas peças, né? Eu quero terminar essas peças hoje ainda e eu quero, né, adiantar pra vocês, programar esse vídeo, já subir, deixar tudo certinho pra vocês. Então, meninas, agora eu vou passar o meu bege aqui, ó, tá? Eu não sei se eu vou passar uma carreira e voltar com telha, eu não sei, eu vou ver aqui ainda, tá? E aí eu já volto atualizando tudo certinho pra vocês, tá bom? E a agulha que eu tô utilizando é essa aqui, ó, a 3,75 e essa tesourinha que não pode ficar separada não, tudo juntinho porque eu sempre estou usando ela. Pensa numa agulha boa e numa tesourinha afiada, meninas, pensa aí numa tesourinha afiada. Eu gostei bastante dessa tesourinha aqui, ó, tá bom? Se você quiser, eu vou deixar ela na descrição do vídeo pra vocês, só vocês conferir, só olha quanto que tá pra vocês, se você vai ter frete ou não, tá? Eu não tive frete, foi bem baratinho essa tesourinha, tá bom? Dá uma olhadinha lá, que eu tenho certeza que você vai gostar, porque ela é boazinha na pega, sabe? O que eu mais gostei foi disso, ó. Ó, tá vendo? Muito boa pra você pegar, porque tem tesoura que às vezes não é muito boa não, a abertura é muito grande, às vezes atrapalha a gente, né? Mas aqui não, é pequenininha, rapidinho você corta aquele fio, aquele arremate, ó. Ó, vou cortar só um pedacinho desse aqui pra vocês verem, ó. Ó, tá vendo? Muita molada mesmo. E ela tem uma pontinha aqui, ó. Não sei se tá dando pra você ver. Ela tem uma pontinha que é bem afiadinha, ó, ela tem um negocinho aqui na ponta, ó, tá vendo? Isso ajuda demais a gente cortar o nosso fio, ó, tá vendo? Perfeito. Então, meninas, vou adiantar aqui e já volto com vocês atualizando essa produção. Meninas, voltei aqui, ó, com o meu joguinho finalizado. Estou tão feliz, meninas, com essa combinação, com essa paleta de cor que ficou incrível demais. Olha aqui os materiais que me sobrou, ó. Esse aqui foi o telha, né, que vocês viram, ó, ficou bastante ainda, mas eu vou pesar pra vocês verem, ter uma noção, né? Meninas, o bege, olha aqui, a cor dele é essa mesmo, real aqui pra vocês, a cor tá focando real, bem lindo, né? E eu usei bem pouco aqui, ó, como vocês podem ver, duas carreirinhas nas peças, né? Então eu tinha uma sobrinha, eu usei e aí finalizou o cone, eu abri esse aqui pra dar continuidade, mas foi bem pouquinho, ó, dá pra ver que o cone tá todo aqui. E o cru, aquele pouquinho que eu usei, no início eu mostrei um fechado, depois eu voltei mostrando um aberto, não foi? Pois é, o aberto deu pra mim fazer todas as bases das três peças e ainda passar essa carreirinha fechada aqui, ó. E olha aí, ainda me sobrou esse restinho, tá vendo? Então esse aqui eu já coloco ali, né, no cantinho, ou tem mais do mesmo lote, então eu posso dar continuidade com esse cone aqui, ou simplesmente deixar pra fazer alguma carreirinha em algum tapetinho, né? Mas aqui, ó, eu já vou ligar aqui minha balança, porque eu quero estar pesando aqui com vocês, né, as peças e tudo certinho. Vou colocar o caderninho aqui, porque fica mais fácil para pesar, né, com a
Fica mais fácil pesar com o caderninho. E olha aqui, ó, está zerado. Vou mostrar pra vocês o bege, ó, pra vocês verem que eu gastei bem pouco mesmo. Olha aí, ó, 519 gramas, tá vendo que ficou? Então tem aqui umas 470 gramas por aí. Então aqui, ó, o telha. A nossa cor predominante, 361 gramas, tá vendo? Então, ficou aqui umas 320 gramas por aí e dá pra mim fazer aqui, ó, mais peças se eu quiser acrescentar mais peça nesse joguinho aqui, né? Porque, assim, essa coleção linda, maravilhosa que eu fiz, né, desses últimos jogos recentes, tem jogos que eu entreguei para as clientes e eu acrescentei mais peças. E teve jogos que não, que eu vendi realmente, né, do jeito que eu fiz, assim, sem acrescentar mais peças. Então, aqui, ó, o pé do vaso. 226 gramas, bem econômico, né? Aqui, a tampa do vaso, vou colocar aqui. E olha que essas peças, né, tem uma diferencinha que vocês viram, né, da separação das flores. 256 gramas, mas a quantidade de carreira foi a mesma. O bom que ganhou um pouquinho mais de tamanho. Eu achei bem interessante, viu, meninas, fazer dessa forma. Eu fiz, assim, por nem, assim, sem pensar, né, eu tava simplesmente passando verde aqui, ó. Quando eu fui ver, eu já tinha passado de tudo, então eu fiz dessa forma e eu gostei. 287 gramas o tapete da pia. Agora, bora ver as outras peças, ó. Colocar aqui tudo junto, tá? Coloquei tudo, tô arrumando aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Arrumando aqui, ficou 770 gramas. Olha aí, pra vocês verem, né? Mesmo eu fazendo essa modificaçãozinha, ficou super econômico da mesma forma, né? Então, meninas, olha isso. Olha que lindo que ficou esse jogo, gente. Eu tô encantada aqui com essa combinação. Olha aqui, dá pra vocês verem que eu usei pouco bege, né? Dava pra usar mais se eu quisesse, sim, mas eu quis deixar ele mais clarinho, já que eu tenho peças assim feitas nesse modelinho mais escuro, né? Então eu não queria que predominasse tanto a ponto do telha chamar mais atenção. Eu queria que essa parte neutra chamasse também mais atenção. Olha aqui. Olha isso. Que vocês acharam? Olha o pé do vaso. Ficou um pouco maior, né? Olha isso, né? Ele ficou 52, tá? Por 48, tá bom? Porque não mudou a largura, tá? A quantidade de carreiras é a mesma, só mudou aqui, ó, que ganhou uns 2 centímetros a mais. Geralmente, nessa mesma quantidade de carreira, fica 50 centímetros, né? E esse telha aqui, eu não achei ele grossinho, não. Eu achei ele um pouco fino, esse telha aqui. Mas nada que atrapalhe, né, fazer as peças, não. Mas eu senti isso. A gente, quando tá crochetando, a gente sente a espessura do fio, né? E eu senti isso nesse telha aqui, ó. Dá pra ver um pouquinho a diferença aqui, ó. A gente sente até no toque, assim, um pouquinho, que vê que ele tá um pouquinho mais fino. Mas não tanto, não. Como eu trabalho com fio 6, então tem alguns fios que sim, a gente sente isso, tá, meninas? É normal. Mas olha isso. Incrível. Aí aqui, como eu fiz essa separação aqui de flores, né? Então eu não quis mexer no bico. Por quê? Eu tava com a ideia de, né? Porque, como eu falei pra vocês, isso aqui não foi planejado. Eu simplesmente passei o verde, acho que porque eu estava passando os 2 verdes que eu queria testar, ver qual que eu ia gostar mais. Eu acabei, depois que eu escolhi esse verde aqui, eu acabei passando em tudo e esqueci. Depois eu vim arrematando, depois que eu fui ver que eu não uni as flores com o próprio verde, né? Então eu falei assim, então eu vou fazer no estilo igual Vicenza que eu faço. Então, tudo certo. Aí eu percebi que ele ia aumentar uns 2 centímetros aqui, então eu não quis aumentar aqui no bico, tá? Então aqui, ó, o biquinho ficou da mesma forma que eu faço normalmente, que é o modelinho Jéssica, tá? E quando vocês olharem a videoaula, o modelinho Jéssica é unido verde aqui, ó, tá? Essa união aqui que vocês estão vendo no cru é feito com o próprio verdinho mesclado, mas vocês podem fazer com a cor da base também, que fica bem interessante. Então, olha aqui, ó, perfeito demais, né, meninas? E aqui a nossa tampinha do vaso, né? A capa do vaso, da mesma forma também, a mesma quantidade de carreiras que eu passei, ó. 4 carreiras de cru, 2 carreiras de bege, 3 carreiras de telha, fiz a carreirinha fechada de cru e voltei pro telha. Se você quiser, eu pensei depois, né? Que eu poderia ter feito tudo aqui, ó, de telha, né? Mas como eu não queria escurecer demais essa parte, eu queria colocar um detalhezinho claro, então eu voltei com o cru. Mas você pode fazer isso também, se pegar aqui, ó, as 3 carreirinhas aqui de telha e já fechar com telha, ou com a cor que você esteja colocando para predominar aqui no final, né? Porque olha isso. Aqui, se você for olhar, predominou o quê? Predominou o telha e o cru, né? Ó, olha aqui, que coisa linda, né? Mas essa mescla, olha que mescla linda. Eu gostei demais, ó. Olha isso.
Tá vendo? Perfeitinho, ele é bem delicadinho assim mesmo. Aí aqui, ó, a telinha, eu fiz no cru, porque eu peguei aqui, ó, na carreirinha fechada, tá? Então, ó, eu fiz no cru mesmo, dá pra vocês ver que é uma peça bem retinha, ó. Tá vendo? Bem retinha mesmo. Fiz aqui com amarração, ó, não fica grande, tá? Geralmente é 40 correntinhas de cada lado e fica incrível. Que tamanho tem essa capinha aqui? Essa aqui ficou 59 por 48. Então, geralmente elas estão ficando desse tamanho, tá? Porque eu estou fazendo apenas com 10 carreirinhas aqui. Outros jogos eu fiz com 11 carreirinhas também, então chega um tamanho maior. Então, vai aí do seu ponto, do fio que você está utilizando. Talvez não precisa aumentar mais carreiras e fica bem maior, né? Então, isso aí é conhecer o seu ponto, não é verdade? E aqui o nosso belíssimo tapete da pia, olha aqui. Olha aqui, minha etiquetinha já tá aqui, que eu já arrematei, então já aproveito, na hora de eu arrematar, eu já coloco todas as informações que a peça precisa, né? Coloco se precisar de pérola, no caso do tapete não, porque eu coloco aqui na florzinha no início, né? Antes de confeccionar a peça, eu já venho colocando a pérolazinha, já venho arrematando a flor, porque facilita o arremate. Eu acabei de arrematar essa peça, né? E foi bem rápido, por quê? Porque só arrematei os fios aqui, ó, dessa base, mas não aqui do início, né? Então ficou bem rápido e por isso que eu já gosto de arrematar. Finalizei o jogo? Já arremato, meninas. Eu não deixo lá acumulando, não, porque eu não gosto de arrematar peças, então se eu deixar acumular é bem pior, né? Então, tipo assim, tira uns minutinhos do seu tempo, terminou a peça, já arremata, porque sem contar que se você produz pronta entrega, você acumular quantidades de arremate vai ser ruim. Por quê? Uma hora uma cliente vai te chamar e aí você tá ocupada fazendo alguma coisa, talvez não dá para você arrematar correndo, e aí acontece o quê? A cliente vai e fala assim, eu quero uns 3 jogos, 2 jogos ou até um jogo só, mas aí você tem que correr para arrematar, é uma correria. Eu não aconselho você fazer isso. Então, porque às vezes a gente consegue tirar foto sem arrematar, né? Esconde os fiozinhos ali, tira foto, a cliente gosta e daí você não arrematou ainda, então é ruim para você ter aquela correria de ficar arrematando, né? Então, por isso que eu finalizei o jogo. Não importa, finalizei, eu vou arrematar, depois eu passo para a próxima produção ou dou continuidade como eu estou fazendo, né? Porque eu tô com 3 produções, né? Então, eu já finalizei essa, vou dar continuidade na que tá mais avançada e daí depois eu pego uma nova produção e assim sucessivamente, e tá ficando bem produtivo aqui pra mim. Eu tô gostando bastante de trabalhar dessa forma. Então, aqui esse tapete ficou 68, olha aqui, ó. Ó, ele ficou maiorzinho, né? Porque geralmente nessa mesma quantidade de carreiras estava ficando 65, porque esse aqui é o joguinho de banheiro, aquele jogo de banheiro que eu vendo, né, de 120, 130 reais. Então é um joguinho com um tamanho bem prático mesmo, sabe? Ele não é um jogo muito grande, mas também não é pequeno. Pé do vaso 52, tampa do vaso serve em qualquer tampa. Eu tenho a tampa que eu já gosto de medir, fica perfeito. Então é sobre isso, né? É você mesmo conhecer seu ponto. Às vezes você vai assistir uma videoaula, fazer pela videoaula, você vê pelo seu ponto, faz o primeiro jogo e aí depois você adapta a quantidade de carreiras que seja melhor para você. Até porque aqui, ó, não tem segredo, ó. Depois que você faz as florzinhas, faz essa carreira aqui, ó, que é um detalhe da peça, né, que ela fica retangular, depois ela vai pro oval. Aí são as carreiras de segmento, tá? Não tem segredo não. E o biquinho, ó, é bem facinho também, ó. Tá vendo? Bem facinho e muito lindo, muito bom de fazer. Eu gostei bastante de fazer esse biquinho aqui. Então, essa peça, como eu falei pra vocês, 68 por 48, muito linda, ó, pra vocês verem. Fiz com a mesma colocação de carreiras que eu sou acostumada fazer, né? Então, aqui, ó, eu já tô pensando fazer ele com essa mesma florzinha, colocando uma cor aqui mais escura e depois clareando a peça. O que vocês acham? Acho que vai ficar bem interessante, né? E assim ficou meu joguinho, né? Olha que coisa linda. Esse detalhe aqui, meninas, ó, esqueci de falar pra vocês que dessa quina perfeita, ó, eu expliquei como que eu faço na videoaula, tá? Que fica incrível, ó, pra você não ficar esse detalhe aqui torto, ficar uma coisa esquisita nas suas peças não, tá bom? Eu expliquei tudo certinho como fazer. Então aqui, ó, esse jogo temos completo a videoaula, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês conferir. Inclusive, do mesmo modelo tem um jogo de cozinha, olha que bem, se você quiser fazer aí uma combinação, você quiser fazer aí um jogo de banheiro, um jogo de cozinha, né? Às vezes até da mesma cor, combinando aí pra, né, chamar a atenção dos seus clientes. Eu vendo peças assim, então, tipo assim, vai chamar muita atenção e também você vai conseguir uma quantidade de material, você já consegue usar tudo em 2 jogos e fica excelente, né? E sem contar que temos a aula completa, tá? Do jogo de banheiro completo, 5 peças e o jogo de cozinha também, né? Porque temos o tapete da pia e temos a passadeira. Então, por isso, jogo de cozinha e jogo de banheiro, tá certo? Então, meninas, olha aqui, eu super amei essa produção. Fica ligadinho no canal para não perder nenhuma produção por aqui, tá?
vai entrar mais produções lindas aí para vocês conferirem. Então fica aí, aguardem os próximos vídeos de dicas também maravilhosos para você, que eu tenho certeza que tem tudo a acrescentar, né? Dica boa, dica compartilhada. Então tudo que funciona aqui para mim, eu vou estar trazendo para vocês também, tá certo? Esse joguinho aqui você pode estar vendendo ele só um preço sugestivo de 100 a 130 reais, a depender aí da região que você mora, do tamanho que você também vai deixar suas peças, porque sim, tudo isso conta. Vocês viram que o meu ficou bem econômico, mas eu também só fiz 10 carreirinhas de base, a fechada e 2 de bico. Então, no total ficou com 13 carreiras, então é muito econômico utilizando o fio 6, né? Se fosse o fio 8, ficaria bem menos carreira ainda, né? Então, vai disso, né? Mas eu gosto de trabalhar com fio 6, então é isso. Fiquem todos com Deus e aguardem aí os próximos vídeos. Tchau!